minha gente, boa tarde a todos. Quem quiser chegar para essa fileira da frente, fiquem à vontade. Meu nome é Patrícia, estou aqui com minha amiga Larissa. Nós vamos ser as facilitadoras, né, desse aprofundamento 1 de O Livro dos Espíritos. Antes da gente começar propriamente, eu acho interessante a gente falar sobre alguns acordos, digamos assim, né? É a primeira vez que a gente está se conhecendo. Nós vamos revezar, né, essas orientações aqui nos encontros que nós vamos ter. A nossa metodologia tende a ser não uma palestra, mas um diálogo aberto. Então, à medida que a gente vá falando sobre o tema destinado para o dia, vocês têm a liberdade de falar, colocar a opinião de vocês, fazer questionamentos, né? Dentro de um nível de organização que a gente já conhece. O nosso objetivo, a partir de agora, é aprofundar os nossos estudos em O Livro dos Espíritos. Isso significa que a gente teve uma ideia básica no curso que precedeu, né, no semestre passado, e a partir de agora a gente vai ter uma leitura mais profunda. E isso significa fazer uma contextualização de O Livro dos Espíritos com as outras obras da codificação kardeciana e outras obras da literatura espírita que sejam principalmente referendadas pela Federação Espírita. A partir de agora, a gente vai começar a desenvolver um senso crítico que vai nos permitir discernir aquilo que é fiel à codificação e aquilo que não é, que é obras ditas espíritas, que quando a gente vai ler a mensagem essencial, destoa um pouco, né, daquilo que Kardec apresentou. O nosso curso ele é presencial. Aqui a gente vai ter esse momento de dialogar sobre os ensinamentos, mas cada um participante é responsável pelo seu aprofundamento em O Livro dos Espíritos, né? Então, reservar um momento durante a semana para ler, estudar é importante, fazer as suas considerações e trazer para compartilhar aqui conosco, né? O nosso objetivo, então, tende a ser esse. Um outro detalhe que eu acho interessante da gente focar é que o Espiritismo ele é apolítico. Então, o Espiritismo, embora nós como cidadãos do mundo podemos ter as nossas convicções, aqui a gente não discute progressismo, conservadorismo. O Espiritismo é essa mensagem essencial baseada na moral de Jesus e a gente, portanto, foge desse tipo de especulações e diálogos, né? O respeito, como sempre, né, vai ser a base das relações interpessoais. E eu peço um especial cuidado para a gente não cair nos casos pessoais. Não significa que a gente é proibido de dar exemplos. O que eu quero dizer é que, às vezes, quando a gente quer exemplificar, a gente acaba sendo um pouco prolixo e não chega diretamente no ponto e a gente acaba desperdiçando um tempo precioso para as discussões. E, por fim, dizer que no Espiritismo, nós acreditamos nisso, nós somos aprendizes, tanto quanto vocês, né? Eu acho que ninguém pode se dizer, mesmo com tantos anos de estudando Espiritismo, que já detém o conhecimento ou que já é professor. O próprio Divaldo Franco, que já passou dos seus 90 anos, diz que até hoje estuda O Livro dos Espíritos. Então, cada um de nós somos alunos mesmo e estamos aqui para compartilhar essas nossas convicções, certo? Então, gente, a gente pôde compartilhar aqui as nossas experiências, né, a nossa busca por solução de questões. E foi exatamente isso que Allan Kardec fez. A formação de Allan Kardec, quando ele nasceu lá em Lyon, na França, em 1804, foi sempre de pedagogo. Ele foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi foi um dos maiores influenciadores franceses. Ele ensinou uma coisa, que a educação ela se dá através do amor. Hoje, em creches, é muito comum a gente ver só mulheres, né? Ou majoritariamente mulheres. Isso vem de Pestalozzi, porque ele achava que esse vínculo materno, a afeição, a afetividade, a emotividade aproximava as crianças e desperta nelas o desejo de aprender. Então, Kardec, embora haja uma leitura racional, e ele verdadeiramente o é, Kardec era cético, ele não acreditava em espíritos antes de fundar, né, e de codificar a doutrina espírita. Ele sempre utilizou a razão para questionar e para buscar respostas, mas ele não deixou de amar muito, tanto que ele foi o principal exemplo daquela instrução de um Espírito da Verdade em O Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então veja,
Allan Kardec, ele era pedagogo e após os seus 50 anos é que ele começa a se debruçar na doutrina espírita. Por ser pedagogo, a gente entende o porquê de a espiritualidade utilizar os instrumentos que a gente tem. Ele acabou criando palavras novas e entre essas palavras novas está o espiritismo. Até então, o que a gente tinha era espiritual, espiritualismo, que significa a oposição ao materialismo. Os materialistas acreditam que não existe nada além da vida material, só existe o que é concreto e palpável. Os espiritualistas acreditam que há algo além disso, mas não necessariamente eles acreditam na existência dos espíritos. Alguns, como por exemplo no panteísmo, acreditam que nós somos fagulhas da essência divina, que temos as nossas experiências e depois retornaremos ao todo. Eles acreditam que Deus é o cosmos, é o universo como um todo. Mas ele chama de espiritismo essa doutrina que tem 5 pilares, dentre elas a imortalidade da alma. Então Kardec chama de espírita aquele que estuda e pratica a doutrina espírita que está consolidada em cima dos ensinamentos de Jesus. Tudo isso que a gente vai falar nessa discussão de hoje está na introdução de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi fundado, criado e publicado pela primeira vez em abril de 1857 e ele tem diversas capas, diversas edições. A que eu estou aqui, eu acho muito representativa porque ela apresenta isso aqui, uma cepa de vinho, é um ramo de videira com cacho de uva. Vocês sabem por que essa cepa de vinha foi desenhada? Ela não foi desenhada pela editora do livro. Ela foi desenhada por uma recomendação dos espíritos que se comunicaram para Kardec. A explicação disso está depois da introdução de O Livro dos Espíritos, num texto que se chama Prolegômenos. Depois que passa aqui a introdução, vocês vão ver. E aí na capa dos Prolegômenos tem de novo a cepa de vinha. Os espíritos disseram o seguinte a Kardec: ponde na capa de O Livro dos Espíritos uma cepa de vinha, porque ela é um emblema do trabalho do Criador. O ramo da cepa significa o corpo físico ou elemento material, aquilo que é concreto. E o licor, o suco da uva, significa o espírito. Cada um dos bagos, digamos assim, da uva, significa a alma encarnada, o espírito encarnado, ou seja, é um exemplo, uma figura para representar que nós somos um espírito, ou seja, nós temos uma essência, que é esse licor, digamos assim. Licor aqui não no sentido alcoólico, mas no sentido da seiva, E nós estamos revestidos, o nosso espírito está revestido por um corpo perispiritual e, após isso, as vestes carnais. Então, isso daqui significa que todos os ensinamentos de O Livro dos Espíritos, eles precisam do nosso trabalho para serem compreendidos e para serem exemplificados na vida diária. Em 1948, Divaldo Franco conta uma história que um espírito apareceu para ele, Viana de Carvalho. Ele era médium, mas ainda não era espírita, não conhecia a codificação. E Viana de Carvalho diz para ele: meu filho, começa a estudar O Livro dos Espíritos. Divaldo disse que pela primeira vez leu todo o livro em 2 dias. Viana apareceu de novo para ele: meu filho, volta a ler O Livro dos Espíritos. Mas eu já li. Não, mas agora eu quero que você estude. Ele passou 1 semana lendo o livro. Viana volta a aparecer: ainda é insuficiente, meu filho. E aí ele passa 1 ano estudando O Livro dos Espíritos. E hoje, após mais de 70 anos desse evento, que foi logo no início da mediunidade dele, ele diz que não passa um só dia sem que ele possa estudar. É isso que significa o trabalho. Estudar demanda esforço de nossa parte para que a gente leia uma questão, e aí a gente vai ter as nossas experiências, depois a gente volta a reler aquela questão, percebe um ensinamento que tinha passado despercebido e que agora a gente consegue compreender a mensagem. Então, isso aqui é um trabalho para a vida inteira. Sobre a função do espiritismo, tem uma questão próxima do fim do livro, que é a questão 799, que Allan Kardec pergunta para a espiritualidade de que forma que o espiritismo pode ajudar no progresso,
Porque assim, veja que os casos que a gente narrou aqui brevemente mostram um interesse nosso de entender por que a gente sofre, entender as coisas que acontecem conosco, que a gente não sabe por quê. E o Espiritismo responde. É a isso que o Espiritismo se destina. Ele se destina a entender a psique humana, a entender a essência espiritual. As dores, as aflições, as alegrias, as diversidades de provas, as experiências pelas quais a gente passa, quais são as esperanças e consolações. É sobre isso que se trata. Não é à toa que Allan Kardec, quando escreveu a sua revista espírita, colocou como subtítulo Estudo, Jornal de Estudos Psicológicos. Psicologia aqui, não a psicologia acadêmica, mas o estudo da essência humana. Então Kardec faz um questionamento à espiritualidade, perguntando como que o espiritismo pode ajudar no progresso. Questão 799. E a espiritualidade vai dizer que é justamente tentando fazer com que o materialismo seja desestimulado as pessoas a buscar o materialismo, que elas busquem algo além da vida presente. Porque o materialismo nos deixa tão aficionados na vida material que esquece da importância das relações. A gente vai estudar lá para o aprofundamento 3, as leis morais, e existe uma lei que é a lei de sociedade. Então, nós precisamos conviver com os outros, é necessário para a nossa evolução. Ninguém vive sozinho. A gente pode até progredir intelectualmente sozinho, né? Enche o quarto de livros, estuda, mas para progredir moralmente, se eu quero exercitar a paciência, eu preciso de alguém que me tire da paciência, né? Me tire do prumo. Se eu quero exercitar a humildade e a caridade, eu preciso encontrar alguém em carência para que eu possa dar o que eu tenho para essa pessoa e servi-la. Então, ninguém pode progredir moralmente sozinho. Então, esse é o principal trunfo e o principal objetivo do Espiritismo. Fazer com que as pessoas reflitam que, além do mundo material, há uma vida que é a verdadeira vida. Esse nosso mundo é o mundo dos efeitos, mas há um mundo das causas, que é o mundo espiritual, que é a nossa razão de ser, e é pensando nele que a gente tem que fazer as nossas conquistas e estabelecer as nossas relações. Então aqui a gente já consegue discernir esse conceito, que é a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, espiritualismo de espiritismo. O espiritismo, ele está contido no espiritualismo, mas o espiritualismo abarca uma coisa maior. Então, Allan Kardec vai escrever, enquanto generalidade, nós estamos contidos no espiritualismo, porque é uma oposição ao materialismo. Mas enquanto especificidade, nós dizemos que essa doutrina é a doutrina espírita, ou espiritismo, porque ela crê na existência dos espíritos. Esse é um dos pilares. Se nós cremos na existência dos espíritos, significa que a gente acredita que todos nós somos princípios inteligentes, temos a nossa própria inteligência e a nossa individualidade. Então, depois dessa existência corpórea, a gente não vai voltar ao tudo. A gente preserva a nossa individualidade, preserva as nossas conquistas, o nosso patrimônio intelectual e moral também, e continua evoluindo. Outro pilar da doutrina espírita é a imortalidade. Então, nós acreditamos que fomos criados por Deus e que jamais deixaremos de existir. Podemos deixar de existir corporalmente. Depois que nós tivermos as nossas experiências, né, no mundo corporal, e nós hoje estamos num mundo de provas e expiações, progredindo mais moralmente, habitaremos outro mundo. E esse também é um dos pilares da doutrina espírita. Pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único mundo onde tem espíritos. Há diversos outros. Mundos primitivos, que é o primeiro degrau, ou mundos inferiores, mundo de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos superiores ou felizes. E, além disso, nós acreditamos também na reencarnação. Allan Kardec também vai perguntar, o que acontece a um espírito quando na sua existência material ele não conseguiu evoluir tudo o que precisava para alcançar a perfeição? E os espíritos vão dizer, ele precisa retornar à carne para reencarnar e ter mais uma experiência com o objetivo de alcançar a perfeição. Muito pouco, provavelmente, nós conseguiremos nessa vida alcançar a perfeição absoluta. Ou melhor, alcançar a perfeição relativa que é dada ao homem alcançar.
Então isso significa que possivelmente a gente vai precisar reencarnar mais vezes. Mas no máximo de intensidade que a gente puder se dedicar nessa atual existência para vencer os nossos conflitos, para poder reparar as nossas imperfeições, nos equalizar com a lei divina, mais tranquila e menos, como é que eu posso dizer, tormentosa serão as provas que nós teremos no futuro. Ou seja, depende de nós. Nós seremos arrastados pela marcha do progresso. Progrediremos sempre, mas a gente pode procrastinar, atrasar isso. E a gente vai acabando cavando essas penas mais difíceis para a gente mesmo cumprir. Então, uma vida melhor também depende de nós, da forma como a gente se depara com as provas que nos chegam. E aí, Allan Kardec vai dizer que o espírita deve viver o Evangelho. Ele vai dizer isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo ele está erigido sobre as bases da doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus e os seus ensinamentos, essa doutrina não passou ao longo dos tempos, né? Passado mais de 20 séculos, nós continuamos falando da moral de Jesus, tentando vivê-la. O Espiritismo, nós acreditamos, é o Consolador prometido. Quando Jesus disse, nem tudo que eu gostaria de dizer não vos digo agora, mas pedirei ao Pai que lhe mandarei o Paracleto, o Paráclito, que dará essas informações quando for mais adequado. O Espiritismo ele vem depois do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que também teve algum viés político no século XVIII, né, na Europa, que movimentou grandes luzes, grandes filósofos, intelectuais, cientistas. O Iluminismo ele promoveu o avanço da literatura, da ciência, da medicina e até deu as bases para a psicologia e outras ciências. Então o Espiritismo ele vem num momento ideal quando a gente conseguiu avançar intelectualmente muito e nos facultou entender coisas que à época de Jesus, por mais que as pessoas fossem sinceras e bem intencionadas, não conseguiam depreender de todo. Então a doutrina espírita é essa reexplicação de tudo que Jesus trouxe de uma forma mais clara e direta. Enquanto Jesus falava mais por parábolas, intencionalmente, para que atingisse a mensagem a diversos níveis de consciência, né? Para que fosse difícil de adulterar a mensagem e para que ela fosse uma mensagem simbólica que durasse eternamente, o Espiritismo vem respondendo perguntas da nossa vida diária, sobre o desgosto pela vida, sobre o suicídio, sobre a morte de parentes, sobre a felicidade na vida atual, sobre o trabalho, o progresso, perguntas do nosso dia a dia. E isso faz com que a gente tenha um entendimento mais claro. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, cristianismo na sua mais pura essência. Isso também é interessante a gente conversar. E existe uma diferença, que a gente também vai ver nos nossos estudos, entre espírito, com letra maiúscula, vocês vão ver isso muito na literatura mediúnica, e espírito com a letra minúscula. E é importante também que a gente esclareça essa diferença. Bom, para isso tem uma questão que nos explica de O Livro dos Espíritos, é a questão 23. O que é o espírito? Espírito, questão 23, com letra minúscula. Espírito com letra minúscula é um sinônimo para a alma, para o princípio espiritual. Quando Kardec faz essa pergunta, ele queria que a espiritualidade nos dissesse o significado da alma. O que é a alma? E aí eles dizem, o espírito, com letra minúscula, é o princípio inteligente do universo. Ou seja, nós somos o princípio inteligente do universo, independente se nós estamos habitando ou não o corpo material. Nós somos uma centelha divina que tem a própria inteligência e individualidade. Isso é espírito com letra minúscula. Espírito com letra maiúscula vai estar na questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E aqui, espírito com letra maiúscula é um sinônimo de alma encarnada, ou espírito encarnado, que tem a sua individualização. Mas essa encarnação não é no corpo físico, é o espírito com o seu envoltório perispiritual.
Quando Kardec vai falar do perispírito, ele vai dizer que é como se fosse um fruto que tem o seu periperma, ou seja, que eu tenho o seu núcleo envolvido por uma camada que é também material, mas quintessenciada. Essa é a definição que a gente dá para o perispírito, então. Deu para entender? Porque assim, nós temos diversas definições nessa introdução que ao longo do estudo vão ficar mais claras. Então, o interessante é que a gente entenda um sentido e não necessariamente fique preso na letra. E aí a gente vem para o segundo item dessa exposição de hoje, que é o conceito de alma, princípio vital e fluido vital. Alma é utilizada na nossa vida diária em muitas acepções. Uma delas, por exemplo, eu gosto da alma da casa do Sheila. Alma aqui é no sentido de vibração, né, do acolhimento, do amor que eu sinto quando eu estou aqui. Só que alma para o Espiritismo significa espírito encarnado. Isso está na questão 134. Kardec pergunta: o que é a alma? É um espírito encarnado. E o que é a alma antes dela encarnar num corpo, que é alineada essa questão, é um espírito desencarnado. Então, nós nunca perdemos a nossa individualidade. Estando encarnados ou não, continuamos sempre como espíritos. Então, isso é a alma. O princípio vital, ele mesmo vai definir que é o princípio da vida material e orgânica. Por exemplo, se eu tenho uma planta, a planta tem inteligência? Vamos pensar numa planta carnívora. Aquelas plantas que respondem, né, que apresentam uma espécie de sensibilidade, por exemplo, ao toque. Plantas que eu toco, ela se fecha, né? Ela apresenta uma resposta para estímulos externos. Mas isso, para a doutrina espírita, não é inteligência. A gente acredita, e a gente vai estudar isso quando a gente for ver os reinos, que os animais têm uma inteligência em primícias, que está começando a se desenvolver. Mas as plantas têm princípio vital. Princípio vital é uma espécie de vitalidade mesmo, mas ele não utiliza o nome vitalidade, ele prefere utilizar princípio vital. Tem uma obra de André Luiz. André Luiz é um espírito que ele escreveu cerca de 13 obras através da mediunidade de Chico Xavier. E é uma obra dele que se chama Evolução em Dois Mundos, que ele vai explicar bem isso do princípio vital. Veja que interessante. Ele diz que o nosso corpo é formado de células. E ele diz que cada uma dessas células é como se fossem pequenas unidades vivas, como se fossem motores microscópicos que respondem aos nossos comandos mentais. Aqui ele está falando de princípio vital. Todo o nosso corpo é animado, quando a gente chega no detalhe das nossas células, por um princípio vital, por uma espécie de vivacidade que lhe confere as suas características biológicas e funcionais. Nós temos um fluido, que é o fluido vital, que é retirado do fluido universal, mas o corpo físico também tem o seu princípio vital. Agora a gente chega no conceito do fluido. O fluido vital é o que ele chama de eletricidade natural, ou seja, o fluido vital é retirado do fluido cósmico universal, não existe vácuo. Alguns cientistas chamam da existência de uma determinada matéria escura, que eles não sabem definir exatamente qual a sua composição, mas que eles sabem que existe lá, porque há leis da física que só podem ser comprovadas por conta de existir algum tipo de matéria, que ali não é um vazio. Então nós acreditamos que não há espaços vazios no universo, onde os nossos olhos, onde os nossos instrumentos ainda não são capazes de detectar que tipo de matéria há o fluido universal. E é desse fluido universal no qual nós nos movemos que foi retirado o fluido vital para animar esses corpos.
de animais e também de seres humanos, sendo que em nós isso já foi mais trabalhado para uma individualidade, um ser mental, um ser que pensa, que raciocina e que, portanto, já conseguiu evoluir na sua inteligência. Tá dando para entender mais ou menos essas diferenças? É como se o princípio vital fosse algo mais básico, mais primário, que habitasse tudo que é vivo na criação, e o fluido vital fosse algo mais elaborado, que é assimilado desse fluido universal, que é o todo. Isso me fez lembrar o capítulo 14 de A Gênese. O capítulo 14 de A Gênese fala sobre fluidos. E tem um item que ele vai fazer uma espécie de classificação dos fluidos. Ele vai dizer que existe um fluido humano, que é este fluido da nossa bateria, e que existe um fluido espiritual. Então, por exemplo, quando a gente tem uma psicografia, a gente vai falar dela daqui a pouco, nós temos uma junção, uma associação desses dois fluidos. Eu tenho uma mente de um espírito desencarnado que tem o seu fluido espiritual e ele quer transmitir-lhe as ideias e utiliza o equipamento do médium encarnado. Então, ele faz uma aproximação e utiliza o cérebro desse médium para poder transmitir esses ensinamentos de uma forma completamente mecânica, que o médium não tem a menor noção do que vai ser escrito, ou de uma forma conjugada. Então, esses fluidos o tempo inteiro estão se misturando. Enquanto estamos encarnados, é esse fluido humano ou material, e desencarnados, o fluido espiritual. Mas o tempo inteiro a gente está tendo essa troca. E aí a gente entra no terceiro item de hoje, que é sobre a doutrina e seus contraditores. Pense bem, hoje, se nós tivermos uma conversa como essa sobre espíritos, dentro da nossa própria família, que não esposa as mesmas crenças que nós temos, é provável que a gente ainda enfrente conflitos. Imagine na época que Kardec começou a se debruçar sobre isso. Todo esse fenômeno, ele começou com o que a gente conhece como dança das cadeiras, ou mesas girantes, né? E grande parte dos intelectuais da época riam daquele fenômeno, achando que aquilo era obra de divertimento, que alguns acreditavam que era provocado pela eletricidade, como hoje, quando a gente vê, né, uma descarga atmosférica pode acabar com uma edificação. Então, eles achavam muito provável que aquelas mesas, de alguma forma, foram eletrizadas e tinham aqueles movimentos bruscos. Mas Kardec, junto com outros estudiosos da época, pararam para perceber que esse movimento começou a tentar passar mensagens inteligentes e que não era algo intempestivo, que seguia uma lógica de raciocínio, que tinha sua própria vontade. Foi isso que causou interesse nele de estudar. Ele não acreditava na existência dos espíritos, mas ele parou para pensar, se esse fenômeno existe e ele apresenta informações ou ensinamentos inteligentes, ou seja, é um fenômeno inteligente, deve haver uma causa inteligente por trás. Então é isso que eu vou investigar. Ele não podia utilizar nenhum método científico até então, porque os métodos científicos não conseguiam estudar aquilo. Como é que eu vou usar as leis da física para explicar algo que é extrafísico? Então ele precisou criar a ciência espírita. A ciência espírita foi criada por Kardec, que é justamente esse método que ele utilizou para comunicar-se com os espíritos e buscar entender por que aqueles fenômenos aconteciam. E aí a gente tem toda essa progressão. Primeiro, tinham letras do alfabeto, e aí os espíritos selecionavam as letras do alfabeto e em ordem, iam montando palavras para dar as mensagens. Depois isso mudou, e aí veio um artefato de uma caneta, um lápis, preso junto com uma cesta, e sob a imposição das mãos dos médiuns, aquele aparato começava a discorrer, né, a deslizar sobre um papel e transcrever uma mensagem. Isso depois mudou da cesta para a prancheta, até chegar com a mão com lápis, né? E aí veio a psicografia. Então veja, todo esse desenvolvimento da doutrina espírita precisou de alguém
que foi corajoso o suficiente para poder suportar as críticas, que eram muitas, como são até hoje, e se debruçar a estudar esse fenômeno para responder por que aquilo acontecia. Então é importante a gente estudar isso, né, para saber que o espiritismo sempre vai ter contraditores. Porque a proposta do espiritismo, ela é muito desafiadora, é se opor ao materialismo. E o materialismo, na nossa sociedade atual, é o que a gente vê com grande frequência, né? E é interessante também o seguinte, a gente lembrar que houveram diversas formas, né, de manifestações. E Kardec precisou criar um método específico. E que método foi esse que ele criou? Primeiro, analisar tudo. Possivelmente, Kardec poucas vezes deve ter caído em mistificação. Mistificação significa um espírito tentar utilizar a ingenuidade ou a credulidade das pessoas para passar uma mensagem que é falsa. Por quê? Porque ele analisava tudo. Todas as mensagens que ele recebia, ele não recebia apenas de uma fonte. Médiuns espalhados pelo mundo inteiro recebiam aquelas mensagens e para que a gente tivesse o Livro dos Espíritos nessas mais de 1000 perguntas, ele precisou colher as respostas, que foram muito mais de 1000, de todos esses locais e criar um extrato consolidado, que teve como fruto o Livro dos Espíritos. Então, ele foi uma pessoa extremamente analítica. E é essa análise que nós espíritas devemos ter todas as vezes que a gente tiver uma obra espírita nas nossas mãos. Analisar tudo, analisar a fidelidade doutrinária e se aquilo realmente tem uma mensagem edificante, atinente com o que Jesus preconiza. E um outro critério que faz parte do método de Kardec é o que a gente chama de CUE, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Isso está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse controle universal é justamente isso. Se eu tenho uma mensagem em Salvador, cujo teor é similar a uma mensagem recebida em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, significa que aquela mensagem não é obra de uma pessoa, é obra de uma pleiade de espíritos, de um conjunto de espíritos aglomerados que esposam um teor essencial. Então é muito difícil que haja mistificação ou engano em termos dessa mensagem, né? Isso também é interessante. Então, o desenvolvimento da psicografia, ele surgiu mais ou menos nesse ínterim. Por que a psicografia? Essa resposta está no Livro dos Médiuns. No item 200, Kardec vai dizer: a psicografia é o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, o mais simples, o mais cômodo e o que dá resultados mais satisfatórios e completos. Os espíritos, a partir de um determinado tempo, deram uma mensagem e um deles, o primeiro deles, se identificou. Essa é a minha mensagem e eu sou o espírito tal. Foi assim que surgiu a doutrina espírita. Os espíritos, eles se apresentaram a Kardec. E a partir disso ele desenvolveu esses métodos para poder não cair em escolhos, digamos assim. E a psicografia surge por ser uma forma de exercício da mediunidade que é bastante interessante para a gente transmitir mensagens que vão ficar aí para a posteridade. E por ser relativamente fácil. É interessante porque em O Livro dos Médiuns, ele diz que para que a gente possa testar essa capacidade mediúnica, essa faculdade mediúnica através da psicografia, a gente tem que tentar. Mas ele cria todo um critério sobre como fazer essa tentativa. E uma delas é de procurar agremiações de pessoas, casas espíritas, que já tenham desenvolvido um trabalho que dê segurança para o médium. A mediunidade, ela sempre houve, mesmo antes do espiritismo. Isso é importante também. Há mediunidade fora do espiritismo. Divaldo Franco, quando ele começou na eclosão da sua mediunidade, ele não era espírita. Por que um médium se tornaria espírita? Qual a vantagem disso? A vantagem disso, principal, é a robustez moral que a doutrina espírita confere ao médium.
porque chama ao médium a responsabilidade de desenvolver-se moralmente para poder agir com responsabilidade na sua faculdade mediúnica. Essa é a principal diferença. Porque como a doutrina espírita, como a gente disse no início, ela está edificada sobre as bases de Jesus, é uma forma do médium se precaver contra perder-se no exercício das faculdades mediúnicas. Mas as faculdades mediúnicas, elas existem desde a era primitiva, né? Quando nós pensamos, por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai, recebe o Decálogo. É interessante, eu não sei se vocês sabem essa peculiaridade, mas está em o Êxodo, ele passou 40 dias recebendo o Decálogo, né? Ali a gente está diante de um fenômeno mediúnico. Quando a gente vê já no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o Pentecostes, também. Na própria obra Paulo e Estevão, tem uma parte que Emmanuel vai dizer que na Casa do Caminho houve o fenômeno de vozes diretas. Vozes diretas é o que a gente conhece como pneumatofonia. Tem a psicofonia, que é um médium, e aí o espírito se aproxima do médium para dar-lhe a comunicação via oral, né, pela fala, mas existe a pneumatofonia, que eu não preciso do médium. Tem um estudioso na Itália que ele utiliza rádios valvulados para registrar essas comunicações dos espíritos. E isso, segundo Emmanuel, já acontecia na Casa do Caminho sem rádio. É como se, a gente cogita, né? Como se a espiritualidade plasmasse um aparelho fonador para se comunicar diretamente com as pessoas. Então veja que a mediunidade, ela existe desde sempre, mas a doutrina espírita dá essas bases seguras na moralidade. E aí o desenvolvimento da psicografia foi justamente assim. Através dessas ações simples de redigir a mensagem que ou é intuída, porque aí agora existem os tipos, né, da psicografia. Existe uma psicografia que ela é uma intuição, o médium ouve dentro da sua cabeça, né, não é alguém que lhe fala, é como se fosse uma voz interior, acho que Kardec utiliza exatamente essa expressão, uma voz interna, lhe fala e ele escreve aquilo que lhe é ditado. Existem aqueles que são puramente mecânicos, que perdem completamente a lucidez durante o fenômeno, e existe aquele tipo de psicografia mista. Então tem todas essas características. No próprio Livro dos Médiuns, no capítulo 24, Kardec vai falar sobre a identidade dos espíritos. Existem algumas psicografias, por exemplo, que é o mesmo médium, mas quando muda o espírito comunicante, muda a caligrafia. Aquilo é uma prova incontestável da identidade dos espíritos, né? Porque imagine que o médium, se ele fosse um charlatão, ele precisaria desenvolver sua caligrafia em dezenas de formas diferentes de escrever a letra, né? Para poder dizer que era ele que estava escrevendo. Mas, principalmente, o que comprova a identidade dos espíritos é o teor da mensagem. E é isso que Kardec é bastante enfático, né? Todas as vezes que nós lermos alguma coisa, recebermos alguma mensagem, avaliarmos alguma psicofonia, qual o teor essencial da mensagem? E é isso também que a gente vai utilizar no nosso curso. Como o nosso tempo ele é bastante exíguo para uma grandiosidade de informações, a gente sempre procura se ater àquilo que é o essencial na mensagem, né? Então, da mesma forma, a gente também segue, Kardec seguiu em O Livro dos Espíritos. Eu vou ler o trecho que está aqui no Prolegômenos, ó, na segunda página do Prolegômenos. Coloca na cabeça do livro a cepa divina que te desenhamos, porque ela é um emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Essa mensagem ela é muito rica, porque ela nos faz lembrar de uma das falas de Jesus. Não sei se você se lembra. Jesus disse: eu sou a videira,
Vós sois os ramos. Não é à toa. Paulo mais tarde disse em uma de suas epístolas, nós somos os membros do corpo do Cristo. Então veja, a ideia aqui é o seguinte, nós fazemos parte de uma mesma árvore. E o caule robusto dessa árvore é o Cristo. E nós somos membros, é como se nós fôssemos fragmentos, né? Como se nós fôssemos gravetos dessa árvore. Quando ele fala que a cepa de vinha é um emblema do trabalho do Criador, primeiro para que a gente tenha o produto final dessa cepa de vinha, que seria, por exemplo, suco de uva ou vinho, a gente precisa de um trabalho, de processar, né, essas uvas para poder chegar no nosso produto final. Segundo, é o seguinte, lembre que Jesus o tempo inteiro enalteceu a figura do trabalho. Antes dele começar o seu messianato, ele se interna na carpintaria do seu pai e se dedica ao serviço simples de carpinteiro para mostrar que nem o Messias se eximiu desse trabalho diário e consistente que a gente precisa. Então aqui não é o trabalho apenas do exercício laboral, material, mas é sobretudo o trabalho que a gente tem que ter de procurar os ensinos evangélicos e de extrair dele o máximo, né? De extrair dele a mensagem que nos abastece, que nos alimenta. Quando eles fazem a correlação de que todos os princípios de que o nosso corpo é a cepa, significa o seguinte, o nosso corpo, ele é necessário para a nossa evolução. O nosso corpo é um instrumento através do qual a gente tem as nossas experiências. Porque quando a gente se dedica, né, como é no caso do espiritismo, a uma doutrina espiritualista, a gente pode incorrer no erro de querer demonizar o corpo. Sejam bem-vindos. E eu acho que não é por aí, né? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem que ele vai dizer, né? Cuidai do corpo e do espírito. Então, o nosso corpo é um patrimônio sagrado, através do qual a gente consegue ter as nossas experiências. E aqui, a espiritualidade deixa bem claro, quando ele vai falar dessa figura da cepa, que o corpo é instrumento sagrado. Segundo, o espírito é o licor, ou seja, há um sumo que dá a vitalidade, que anima o nosso corpo, que é a inteligência que dirige o nosso corpo, e é a ele, porque somos nós, esse espírito, que nós precisamos fazer as nossas escolhas. Ou seja, a gente está vivendo no mundo material, mas a proposta por trás de tudo isso é adquirir as conquistas imperecíveis do espírito. E como nós somos espíritas e espiritualistas, a gente não pode se esquecer disso, para a gente não virar escravo da carne, escravo da matéria e esquecer da nossa proposição. E segundo, a alma, então a alma que já no sentido de espírito encarnado é o grão. Então cada um dos bagos do cacho da uva é um espírito encarnado, temporariamente se vestindo para poder ter as suas experiências, mas o teor essencial é esse licor. A primeira questão que a gente precisa se debruçar é a questão 23. O que é o espírito? Espírito no sentido de alma. O espírito é o princípio inteligente do universo. Significa que o princípio inteligente do universo, elaborado no estágio humano como uma consciência e ainda em primícias nos animais, é um espírito. Nós que já temos uma consciência, temos um princípio inteligente elaborado a um nível de consciência e por isso nós temos a nossa individualidade. Portanto, as plantas, elas não têm o espírito enquanto alma, porque elas não têm esse princípio inteligente. Admitir que elas teriam princípio inteligente seria admitir que elas teriam espírito. E isso não é verdade. Elas não são um espírito, não têm um espírito. Nas plantas, os processos naturais e a própria lei divina as constrangem e as moldam para que elas tenham aquela vivacidade. A constituição, quando a gente analisa uma folha, a gente vê o quanto de tecnologia existe dentro de uma folha, né? A capacidade da criação, o nível de detalhes.
mas isso é obra de uma inteligência superior que a criou. Ela não tem individualidade para esse nível de inteligência. Foi uma criação divina. Esse é... A gente tem. Isso. No momento em que a gente tem o nosso livre-arbítrio, significa que nós temos essa inteligência capaz de discernir. As plantas não têm isso. Aí a gente... Da moralidade. Isso. A consciência, ela indica essa moralidade mais ou menos aperfeiçoada, né? Beleza. Aí a gente vem para a definição de princípio vital. Kardec define na introdução. Vou ler aqui. Princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Então, a planta tem princípio vital. Essas palavras são apenas palavras. Então, o que a gente precisa entender, como ela falou de energia, o que a gente precisa entender é o significado, não se ater à letra. Então, o princípio vital é a vitalidade de tudo que é vivo. Tudo que é vivo tem o princípio vital, inclusive nós. Nós também temos. E aí o fluido vital, é o que Kardec também vai discernir. Fluido vital é um fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Fluido elétrico animalizado, fluido magnético, fluido nervoso. Então, esse fluido, como Larissa fez a brilhante analogia, é um recarregar dessas nossas energias para que a gente aure, né? A gente retira esse fluido do fluido universal que está espalhado no mundo. Mas não significa que qualquer porção do fluido vital é inteligente. O princípio espiritual, ele foi especialmente moldado pelos arquitetos da vida maior para que fossem aprimorados até o nível da consciência que nós atingimos. Entende? A ideia do fluido vital é para dizer que tudo parte da mesma fonte. Tudo provém da mesma fonte, para plantas, animais ou homens, mas cada um tem um nível de sofisticação diferente. Essa questão, ela está no capítulo intitulado Os Reinos, capítulo 11º do livro 2º, Os Três Reinos. Nesse capítulo ele fala sobre a nossa evolução. Vivência dos minerais, animais, vegetais e homem. Aqui, o que Kardec diz é que o nosso princípio foi evoluindo, mas nós não temos um princípio de planta, nem um princípio de mineral. O que a gente vê nessas questões é que a gente foi experimentando nessa existência nos outros reinos as sensações, mais tarde os instintos com os animais, e isso são heranças. Um psicólogo chamaria de arquétipos. Mas nós somos espíritos porque o nosso princípio inteligente, quando a gente foi criado simples e ignorante, foi dotado de inteligência e de consciência, a partir de um determinado ponto. A gente pegou as heranças da sensibilidade e dos instintos dos outros reinos, mas o nosso princípio ele é diferente, individual. Não é possível precisar quando. Na obra A Gênese, tem um capítulo que Kardec fala sobre gênese espiritual, que ele visa estudar exatamente isso. Qual foi o início da nossa existência como espíritos? Não sabemos. Mas veja só, mesmo o fato da planta não ter espírito não me dá o direito de aniquilá-la, porque é uma criação divina. Né? E é um dever moral de quem já é mais evoluído proteger os menores. Isso, exatamente. Muda, né, a estrutura cristalina. Isso por quê? Porque esse fluido permeia tudo na criação. Então, tudo que é criado, tudo que tem o princípio vital, ele de alguma forma está conectado com a base, que é o fluido universal. Não existe nada fora de Deus, né? Nós todos estamos juntos, plantas, animais, homens. Não existe nada que esteja desconectado. Quando a gente estuda a terceira parte do Livro dos Espíritos, tem uma lei que é a lei de conservação, né? Então,
se há a lei de conservação, a gente tem o direito e o dever de zelar pela nossa própria existência, né? Então, se algo põe a minha vida em risco, eu vou agir por legítima defesa. Mas a discussão é mais no sentido de, sem a necessidade de, né, aniquilar algo que não me fez, não me causou prejuízo, né? Nenhum mal. Gente, eu queria aproveitar esses minutinhos finais para falar de uma coisa que tem a ver com a história do Espiritismo e que talvez nem todo mundo saiba. Essas comunicações dos espíritos e dos médiuns com Kardec começou a rigor em 1848 com as irmãs Fox. Você já deve ter ouvido falar, em Huddersville. Essas irmãs Fox, eram moças de 13, 14 anos, elas viviam numa casa e elas começaram a dar comunicações de espíritos. E Kardec, na época, começou a participar dessas reuniões e analisar o teor dessas mensagens, né? E assim, então, começou o trabalho dele. Mas, em 1845, aqui na Bahia, em Mata de São João, houve uma família que se reunia e que também fazia, vamos chamar assim, essas reuniões mediúnicas. Mas isso antes de existir o próprio Espiritismo. Kardec, ele soube disso através de uma carta de um homem chamado Luiz Olímpio Teles. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre ele, Luiz Olímpio Teles, ele foi baiano, daqui de Salvador, e ele foi quem fundou o Espiritismo aqui na Bahia. E ele escreveu uma carta para Kardec narrando isso que acontecia aqui. Kardec reconheceu o fato, está na Revista Espírita de 1865. Na Revista Espírita de 1865, ele narra o fato e diz que aqui em Mata de São João houveram essas comunicações. Então, isso daí é interessante, né? Porque faz parte da nossa história. Se Kardec, na França, teve contraditores, imagine o Luiz Olímpio aqui na Bahia. A gente sabe que o nosso estado, ele tem sincretismo, né? Muitas religiões. E naquela época, tinha um forte poder da Igreja Católica mesmo, né? Que tinha influência, inclusive, política. Então, Teles, ele enfrentou muita resistência, ele foi ameaçado. Há pelo menos 2 obras sobre ele, falando dessas peripécias todas, mas ele sofreu muito com essa intolerância. Mas é interessante porque o próprio codificador da doutrina reconheceu o trabalho dele. E é interessante também porque é da nossa cidade, né, do nosso estado, a gente precisa conhecer esse tipo de coisa. Daqui de Salvador. Morreu pobre, doente, passou por muitas, ele era jornalista. Então ele escreveu um livro, Eco de Além Túmulo, que é como se fosse a revista espírita que Kardec escrevia lá, né? E aí, nesse Eco de Além Túmulo, ele fala de algumas comunicações que ele recebeu através de médiuns, né? Depois houve uma outra obra escrita por Lúcia Loureiro, falando sobre a história do espiritismo na Bahia, que o cita, né? Então, tem tudo isso. Também falar para vocês que existem as revistas espíritas, vocês sabem, né? Ela está disponível na internet. Kardec escreveu as revistas espíritas, se eu não me engano, de 1858 até 1868 ou 69. Nessas revistas, ele responde algumas cartas que ele recebia, né? Alguns questionamentos. A gente utiliza muito aqui para trazer as discussões do grupo, para pegar informações de lá. Tem um texto famoso sobre a vida em Júpiter, que é um planeta mais evoluído que o nosso, né? Então tem muitas coisas interessantes lá.